Olá, pessoal do oitavo ano do Colégio Novo Milênio. Gente, nós vamos dar continuidade na unidade 1 do caderno 3 de vocês, tá? Falando aí sobre a América Central. A gente já viu nas primeiras aulas aí sobre essa unidade que a América Central se divide em duas partes, né? A América Central com sua parte aí istmica ou continental e também a sua parte insular, que no caso são as partes que a gente vai ter aí países que são ilhas, tá certo? Aí aqui, ó, a gente vai continuar aí na página 356, falando aí a respeito da questão climática, tá? Vamos falar dos climas que predominam aí na América Central e também vamos falar um pouquinho sobre a ocupação territorial e também alguns aspectos sociais relacionados a esse subcontinente, tá certo? Gente, página 356 diz assim, ó. Na região predomina a ação dos climas equatorial e tropical. Como vocês sabem, né, a América Central ela vai estar aí na zona tropical, ou seja, na zona térmica tropical. E ela vai receber muita irradiação solar durante quase todo o ano, tá? Então, nós temos aí dois climas quentes, né, próximos à linha do Equador, que no caso vai ser aí o clima tropical, que é um clima quente e seco, e o clima equatorial, que é um clima quente e úmido, tá certo? Aí aqui diz assim, o primeiro, no caso o equatorial, né, é marcado por elevadas temperaturas, baixa amplitude térmica anual, ou seja, tem temperaturas máxima e mínima, né, bem próximo, tá? Então, é uma amplitude térmica baixa, tá? Eles não têm uma amplitude... Quando a gente chama amplitude térmica alta, significa que tem uma baixa temperatura e depois uma alta temperatura. Então, é uma variação muito grande. Então, no caso, no clima equatorial, isso não existe. E elevada pluviosidade, ou seja, uma grande quantidade de chuvas, tá certo? Aí, observa o climograma de El Siete e Honduras. Aí, a gente tem aí, no caso, ó, o climograma de El Siete, que é uma cidade aí de Honduras. E temos também um climograma aí da cidade de Havana, em Cuba, tá? Aí esse climograma aqui, o de Honduras, no caso é de clima equatorial, tá certo? Vocês estão vendo aí, ó, que tem uma grande quantidade de chuvas, quase o ano inteiro, né? Somente no mês de abril vai ter um pouquinho menos de chuva, no mês de maio também. Mas todos os demais meses tem uma alta pluviosidade. Vocês estão vendo aí, ó, que alcança quase 380 milímetros, tá? Anuais. Aí a gente vai ter aí uma temperatura também, ó, com uma baixa amplitude térmica anual. Vocês vão observar aí por essa linha vermelha, né? Que ela quase não varia, tá? Ela praticamente permanece aí na casa dos 20 a 22 graus o ano inteiro, tá certo? Já o climograma aqui, ó, de Havana, né? Ele mostra aí o clima tropical. Aí vocês estão vendo que a gente só vai ter bastante chuva, né? Somente aí no mês de julho, mês de junho, né? E também no mês de setembro e outubro, tá certo? Os demais meses a gente tem uma pluviosidade mais baixa. A amplitude térmica, ó, vai ser um pouquinho maior, né, do que a do equatorial, que vai ficar aí na casa dos 20, 22 graus e vai alcançar até quase 30, tá certo? Então, aí é uma amplitude térmica maior do que a do clima equatorial, mas ainda assim não é uma amplitude térmica tão grande. Aí aqui, ó, no segundo parágrafo diz assim, por sua vez, o clima tropical, que é esse de Havana, tem maior amplitude térmica que o clima equatorial e apresenta inverno mais seco e verão mais úmido. Observa o climograma de Havana, Cuba. Então, gente, como eu falei para vocês, se vai observar um climograma, tem que observar as barras, né? Essas barras azuis que representam aí a pluviosidade, a quantidade de chuvas. E também essa linha que no caso vai mostrar a amplitude térmica, né? A máxima e a mínima térmica anual, né? No caso, a temperatura, tá certo? Aqui, ó, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da vegetação. Ó, a combinação dos tipos climáticos úmidos e do relevo montanhoso ocasiona transtornos ligados aos deslizamentos de terra que deixam pessoas desabrigadas e causam mortes. Então, gente, a principal causa do deslizamento de terra é realmente a questão da retirada da vegetação original. Então, se você retira a vegetação original que está ali, esse desmatamento vai facilitar, né,
para quando as chuvas vierem, ocorrer aí o desmoronamento, deslizamento mesmo de encostas, tá? Então aqui, ó, vocês têm um deslizamento de terras na Guatemala, né? Tem essa imagem aí. E também tem aí uma imagem da floresta tropical no Parque Nacional de Tortuguero, na Costa Rica, que é justamente essa vegetação que a gente vai ver agora, ó. Quanto à vegetação, na região predominam as florestas equatorial e tropical, que apresentam espécies latifoliadas, variadas e de grande porte. Então, ó, espécies latifoliadas são espécies que têm folhas grandes, tá? Folhas grandes e largas, tá certo? Aqui diz assim, ó, em relação à hidrografia, né, no caso, o conjunto de águas, a América Central apresenta poucos rios, por causa do restrito tamanho de seu território. Os rios San Juan, Montagua e Coco são os mais importantes da região. O primeiro passa por Nicarágua e Costa Rica, o segundo passa pela Guatemala e, por fim, o rio Coco encontra-se na fronteira entre Nicarágua e Honduras. Quanto aos lagos, os destaques são o Manágua e o Nicarágua, localizados na Nicarágua. Então, aí nós temos pouquíssimos rios, né, devido também à extensão aí da América Central, tá certo? Gente, página 357, a gente vai falar um pouquinho sobre a ocupação territorial da América Central. Essa ocupação territorial, a gente até começou a ver, né, no caderno 2 de vocês, quando a gente falou aí um pouquinho sobre maias, astecas e incas, né? Claro que a gente teve vários povos que moravam aqui na América inteira, né? A gente tinha aí os toltecas, olmecas, os sioucos, os guaranis, né? Além dos maias, astecas e incas, tá certo? Então, tinham diversas civilizações antes da chegada da civilização europeia. Porém, a gente vai estudar especificamente a parte da América Central, tá certo? Então, quando a gente fizer realmente a citação de algum desses povos, a gente já viu esses povos no caderno 2 de vocês, tá bom? Aí aqui, ó, temos a ocupação territorial da América Central, página 357. Diz assim, os maias, que a gente já estudou, né, sobre eles, habitavam a região no passado, principalmente a parte continental, istmica, como Guatemala e Honduras. Gente, quando a gente fala em parte continental, vocês se lembram, né? Que é essa parte aqui, ó, tá? Que tem a ligação direta da América do Norte com a América do Sul, tá bom? Então, essa partezinha aqui é realmente ligação por terra, tá? Continental. Já a parte insular, a gente vai falar depois, tá certo? Então, essa parte continental aí, no caso, os maias habitavam aí nela, né? Principalmente aí onde hoje em dia é a Guatemala e Honduras. Aí eles se dedicavam aos conhecimentos astronômicos, arquitetônicos, matemáticos e ao desenvolvimento da agricultura, em especial do milho, que era a base da alimentação desse povo. Já a parte insular, no caso a parte de ilhas, né, era habitada pelos caraíbas e pelos aroaques, tá? Esses dois povos aí. Aí, assim como ocorreu com o México, a América Central também foi ocupada por uma colonização de exploração. Como vocês sabem, a gente teve dois tipos de colonização aqui na América, né? Colonização de exploração, que levou aí, no caso, toda a parte da América Latina, que pega México, a América Central inteira e a América do Sul inteira, tá certo? E a colonização de povoamento, que a gente teve como predomínio nos Estados Unidos e no Canadá, que no caso na América anglo-saxônica, certo? Então aí, ó, o México, assim como no México, assim como também na América do Sul, a gente teve aí a colonização de exploração na América Central. Aí na parte istmica, mais uma vez, gente, a parte de terra que faz a ligação entre a América do Norte e do Sul. Os colonizadores implantaram um modelo econômico baseado na mineração, com mão de obra indígena. Esse modelo durou cerca de 300 anos, quando no século XIX, a Capitania Geral Guatemala declarou sua independência, originando 5 países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica e Nicarágua. Já na parte insular, ou seja, a parte de ilhas, a colonização ocorreu por meio da produção agrícola, com base na cultura de cana-de-açúcar, destinada à exportação e com a utilização de mão de obra escrava.
A independência dessa região só aconteceu após a metade do século XX, ou seja, século passado, tá, gente? Depois de 1950, tá certo? Deixando vários países em situação de instabilidade econômica e política, como ocorreu com o Haiti. Inclusive, né, vocês sabem que o Haiti é o país mais pobre da América Central, tá certo? Além de várias coisas que aconteceram no Haiti, que fez com que a economia fosse ainda mais abalada, né? Como o terremoto de 2010, que destruiu aí praticamente a capital inteira do Haiti, tá certo? Observe o mapa a seguir sobre a colonização da América Central. Então, como vocês conseguem observar nesse mapa, a gente vai ter aí mostrando os locais, né? E na legenda diz aí onde ocorreu as colonizações. Aí a gente teve aí nessas áreas amarelas a colonização espanhola, ou seja, foram áreas onde realmente os espanhóis ocuparam, né? Aí a gente teve aí Belize, Jamaica, com a colonização inglesa, inclusive Belize, né? É um dos poucos países aqui da América que não falam o espanhol, tá certo? Então, Belize fala aí, no caso, o inglês, tá bom? Aí aqui, colonização francesa, aí no Haiti, né? E a colonização holandesa, tá? Que no caso, a gente tem aí essas 4 colonizações: Espanha, Inglaterra, França e Holanda, tá? E essas linhas aí rosas, gente, só mostrando as rotas comerciais, tá bom? Então, aqui, ó, ainda na página 357, vocês têm uma imagem aqui embaixo mostrando o Templo Maia no Parque Nacional de Tikal, na Guatemala, tá? Então, aí esse templo nacional, aliás, esse templo no Parque Nacional foi deixado aí pela civilização maia, né? E hoje em dia ele é utilizado aí para o turismo, tá certo? Quem quer visitar esses locais aí para conhecer realmente essas construções arquitetônicas do povo maia. Aqui, página 358, vamos lá? Pode-se notar, por meio do mapa, né, esse mapa que a gente está vendo agora, que a maior parte da América Central teve colonização espanhola. Para obter a emancipação política da Espanha, a maioria das colônias passou por processos violentos. Com certeza, gente, vocês vão estudar isso em história, tá? Se não estudaram ainda, vão ver em história essa questão aí da independência de vários países aqui da América, né? Então, nem todos eles teve uma independência pacífica, né? Então, vários deles tiveram aí conflitos, além do genocídio, né, muito grande que a gente teve aqui na América, a morte aí de milhões de nativos, né, devido aí a essa questão da colonização europeia, tá? Aí a exceção foi a do Panamá, realizada de forma mais pacífica. O Panamá, como vocês sabem, é o país que faz a ligação aí direta com a América do Sul, tá certo? Agora a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre os aspectos sociais da América Central. Esses aspectos sociais a gente vai ver aí questão de IDH, população, essas coisas mais relacionadas à parte humana, tá bom? Aqui, ó, aspectos sociais da América Central, na página 358 ainda. A população absoluta da América Central é de aproximadamente 90 milhões de habitantes. Lembra, quando a gente fala população absoluta, a gente tá falando no contingente todo, tá? No contingente populacional desse local, ou seja, o total de habitantes. Aí distribuídos por 735,6 mil quilômetros quadrados, que isso no caso é o tamanho da América Central inteira, os 20 países, tá? O que garante uma densidade demográfica de 122 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, se a gente pegasse toda essa população, esses 90 milhões, dividisse em partes iguais nessa área, né, a gente teria aí 122 habitantes por quilômetro quadrado. É uma densidade demográfica alta? Né? Porque no caso, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem 24 habitantes mais ou menos de densidade demográfica, e lá no Canadá eles só tem apenas 3, né? Entre 3 e 4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é uma densidade demográfica um pouco alta aqui para a América, tá certo? Países aí da Ásia, países da África, né? A gente já tem uma densidade um pouco maior mesmo, e isso não é estranho a eles, tá certo?
Então, isso aí, ó, são dados de 2016, tá bom, gente? Claro que essa população, ela já aumentou. Outra coisa, ó, a gente tem aí a distribuição populacional na porção istmica, ou seja, na parte continental, é irregular, com maior concentração nas áreas centrais e na costa do Oceano Pacífico, ou seja, do lado oeste, viu? Por outro lado, há menor concentração populacional na costa do Oceano Atlântico, que é mais ou menos o que acontece, é o contrário do que acontece na parte da América do Norte e do Sul, né? Que a parte do Oceano Atlântico é muito habitada, tá? Aí, em virtude da presença de pântanos e de uma densa floresta. Então, por causa desses dois aspectos naturais aí, os pântanos e essas florestas, a gente vai ter a população mais concentrada do lado do Oceano Pacífico, tá? Ao invés do lado do Oceano Atlântico. Já na porção insular, ou seja, nas ilhas, essa concentração é maior nas áreas litorâneas, né? No caso, todas essas ilhas aí, tanto as ilhas das Grandes Antilhas quanto das Pequenas Antilhas, o contingente populacional maior é na parte do litoral mesmo, tá? Na parte central aí das ilhas, já vai ter um pouco menor, aí uma densidade demográfica menor. Lembrando que densidade demográfica, gente, é a mesma coisa que população relativa. Se você vê um nome população relativa, você sabe que é densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Agora a gente vai dar uma olhadinha aí nessa tabela, tá? Que mostra aí os indicadores sociais de alguns países da América Central. Gente, essa tabela é um pouco extensa, porque tem aí o nome dos 20 países da América Central, tá bom? E esses são dados aí fornecidos pelo IBGE de 2016. Claro que a gente já teve mudança, né, nesses dados, mas aí é só pra gente realmente ter uma base de como o IDH desses países, eles são, né? Já que, na verdade, a maior parte dos países aí da América Central são os países mais pobres aqui do continente americano inteiro, tá? Aí aqui, ó, a região abriga alguns dos países mais pobres do continente, como é o caso do Haiti, o mais pobre da América e um dos mais pobres do mundo. Observe o quadro a seguir. Nesse quadro, vocês vão encontrar aí, ó, expectativa de vida, o IDH, o acesso à água potável, né, no caso percentual, o acesso à rede sanitária, a taxa de alfabetização e a renda per capita. Como vocês sabem, a gente utiliza esses três critérios para o IDH, né? Expectativa de vida, taxa de alfabetização e a renda per capita. Então, ó, na linha aqui do IDH, tá? Na coluna do IDH, nós vamos ver aí o país que tem um IDH menor, né? No caso vai ser o Haiti, aí com 0,483, ou seja, abaixo de 0,5. E no caso aí, abaixo de 0,550, o IDH é praticamente inexistente, tá certo? Então, esse país significa que é um país de extrema pobreza, tá certo? Então, ó, como vocês sabem, o IDH ele é medido de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior. Então, o Haiti vai ter um IDH muito baixo, é o menor de todos, tá? Aí, no caso, seguido do Haiti, nós vamos ter aí Honduras, né, com 0,606. E também um IDH muito baixo, tá? Então, esses dois aí tem o IDH mais baixo. E a gente vai ter aí como IDH mais alto, vamos ter aí as Bahamas com 0,790, né? Quase 0,8, tá? Então, ó, gente, taxa de alfabetização, ó, Cuba vai ter a maior taxa de alfabetização aí com 99,7, né? E nós vamos ter a menor taxa de alfabetização também no Haiti, né? Como um país mais pobre, com apenas 60,7%. 60% da população é alfabetizada. Aí, expectativa de vida, ó, expectativa de vida maior vai ser aqui, no caso, na Costa Rica, com 79,4, né? E a menor, gente, vai ser aí, no caso, no Haiti também, ó, 62,8. Então, todas as menores taxas estão aí no Haiti, né? O acesso à água potável, ó, nós vamos ter aí 85 na República Dominicana, mas o Haiti ainda assim, né, tem a menor taxa de acesso à água potável, apenas com 58, tá?
Aqui na renda per capita, ó, o Haiti também apresenta a menor renda per capita, com apenas $794, né, por pessoa. E no caso, a maior renda per capita, nós temos aí, deixa eu ver, nas Bahamas, ó, com $22.817, tá bom? Então, pessoal, esse DH é realmente para a gente observar aí esses critérios, né? Ou seja, a taxa de alfabetização, a expectativa de vida e a renda per capita. E também para a gente observar aí a qualidade de vida desses países. Já que a ONU é quem faz essa medição do IDH para realmente medir a qualidade de vida dos países, tá bom? Aqui, gente, página 359, a gente vai observar aí algumas pirâmides etárias. Como eu falei para vocês, lá no início do ano, quando a gente estudou população, que a gente viu pirâmides etárias, vocês sabem que a pirâmide etária ela sempre vai ser dividida, né, entre homens e mulheres. Homens do lado esquerdo sempre grafados de azul, e mulheres sempre do lado direito, sempre gravados ou de vermelho ou de rosa, tá? E no caso aí, ó, essa é uma padronagem. E a gente viu também lá no início do ano sobre população que quando a gente tem uma base larga, significa que a gente tem muitas crianças, né? Quando a gente tem uma base estreita, significa que o número de crianças ela está diminuindo e o número de idosos e adultos estão aumentando, tá bom? Então aqui, ó, temos duas pirâmides etárias, né? A pirâmide etária de Costa Rica, que no caso vocês estão vendo aí que tem uma base estreita, ou seja, tem uma menor taxa de natalidade, né? Crianças aí de 0 a 4 anos, ó, tem uma base mais estreita. E tem um aumento aí do número de adultos e idosos, tá certo? No caso, o maior percentual aí vai ser na casa de 25 a 29 anos. Aliás, de 20 a 24 e também de 25 a 29, né? Que tá aí equilibrado. Aí na pirâmide etária do Haiti, ó, vocês estão vendo que é típica de um país subdesenvolvido. Uma pirâmide com a base bem larga, ou seja, apresenta uma taxa de natalidade muito alta, muitas crianças e pouquíssimos idosos, representando uma baixa expectativa de vida, tá bom? Gente, como eu falei pra vocês, pra gente ler o climograma, a gente não observa as barras, né? Pra gente ler a pirâmide etária da mesma forma, você tem que observar as barras, né? Pra mostrar aí a quantidade de homens e mulheres. A gente também tem que observar as cores, né? Homens de um lado, mulheres do outro. Aí a gente tem que observar a primeira coluna, que mostra aí a idade, né? Por isso que lá no finalzinho a gente sempre tem 80 ou mais, 90 ou mais, 100 ou mais, porque a gente não pode dar um limite para a idade, tá certo? E aqui embaixo a gente tem o percentual, tá bom? Então, de acordo com a barra, você vai ver aí se a gente tem 6%, 4%, 2% apenas de homens nessa respectividade ou de mulheres nessa respectividade, tá bom? Continuando aqui, ó, na página 359, lá no primeiro parágrafo dessa página diz assim: por outro lado, existem países, conforme indicam os índices do quadro, que apresentam melhores condições de vida para a sua população, como é o caso do Panamá, Antigua e Barbuda, Barbados e Bahamas. Lembrando que Bahamas é um conjunto aí de mais de 700 ilhas, viu? E no caso é um arquipélago. Aí aqui, ó, em relação ao crescimento vegetativo, alguns países como Cuba, Barbados, Costa Rica, Antigua e Barbuda apresentam baixas taxas, em razão das baixas taxas de natalidade e mortalidade, ocasionando o predomínio da população adulta e idosa. As baixas taxas de natalidade estão ligadas à inserção da mulher no mercado de trabalho, ao alto custo para sustentar os filhos, à educação, à distribuição de métodos contraceptivos e a outros. Por sua vez, a redução da mortalidade pode ser associada ao melhor acesso à medicina preventiva e ao saneamento básico. Observe a pirâmide etária da Costa Rica ao lado. No caso de Cuba, além dos fatores citados, as taxas de natalidade são baixas em virtude dos baixos salários da população e também em decorrência da saída de jovens que vão buscar melhores condições de vida em outros países, como nos Estados Unidos. Então aí a gente vai ter uma baixa natalidade, né? E automaticamente a gente também vai ter muita saída aí de jovens e adultos que vão buscar oportunidade de vida melhor, né? Em outros países aí, já que a maior parte dos países da América Central são realmente países muito pobres, tá bom? Aqui, gente, ó,
Em outro extremo, os países mais pobres como Haiti, Honduras e El Salvador apresentam altas taxas de crescimento vegetativo, em virtude das altas taxas de natalidade, ocasionando maior número de jovens. Tal fato está ligado ao número de pessoas morando na zona rural, que tem mais filhos para ajudar no trabalho. A falta de educação da população, como vocês viram, né? Haiti tem somente 60% da sua população alfabetizada. Há um menor número de mulheres no mercado de trabalho e há outros. Observe a pirâmide etária do Haiti ao lado. Então, essa pirâmide etária aí do Haiti, ó, como vocês estão vendo, tem uma base mais larga, né, devido a esses fatores aí, tá bom? Quanto à urbanização, gente, quando a gente fala em urbanização, a gente não tá falando no crescimento da cidade, não, tá? Isso aí é crescimento urbano. Urbanização significa que a gente tem mais pessoas morando na cidade do que no campo. Ou seja, se o país, né, ou qualquer lugar onde você esteja estudando, tem uma maior população no campo do que na área urbana, do que na cidade, significa que esse país ele é agrário, tá? Se a gente tem uma maior população na cidade do que no campo, significa que é um país urbano. Aí aqui, ó, quanto à urbanização, se compararmos com a da América do Norte e com a da América do Sul, a da América Central é menor. Apesar da maioria da população viver nas áreas urbanas, na porção insular, ou seja, nas ilhas, a urbanização é alta, pois a população está mais envolvida com atividades do setor terciário, especificamente o turismo. Como vocês sabem, o setor terciário, a gente também já estudou, são a área, aí, no caso de comércio, serviços, turismo e transportes, tá? Então, como tem a maior parte da população aí está envolvida na parte insular, né, nas ilhas, estão envolvidos com o turismo, aí das ilhas caribenhas, né, tem muita gente que sai de muitos locais do planeta mesmo para vir visitar as ilhas caribenhas, que são bem famosas. Então, a maior parte da população está envolvida aí com a área de turismo. Então, a urbanização ela vai ser maior do que na parte istmica, tá? Na parte continental. Aí, ó, já na porção istmica, a porcentagem da população vivendo na zona urbana não ultrapassa 60%, visto que parte das populações ainda desenvolve atividades no setor primário. No caso, gente, principalmente a agricultura, tá? A agricultura, a pesca. Então, como eles se dedicam mais ao setor primário, boa parte da população ainda mora realmente no campo, tá certo? Continuando, ó, alguns países da América Central enfrentam graves problemas na zona urbana, como moradias inadequadas, violência, fome e outros. Em Porto Príncipe, capital do Haiti, encontramos a maior favela do país, denominada Cité Soleil, onde vivem mais de 300 mil pessoas. A área é marcada por péssimas condições como esgoto a céu aberto, moradias simples improvisadas e muito lixo pelas ruas. Tal realidade não é típica somente no Haiti, mas também em outros países do continente americano. Então aqui a gente tem a imagem, ó, do retrato da pobreza na comunidade Cité Soleil no Haiti, tá? No caso, a maior favela aí do país, tá bom? Então, gente, isso infelizmente é uma realidade, né, de vários países aqui da América. A gente tem essa questão da favelização. Página 360, ó. Temos aí outro país que enfrenta problemas urbanos é Honduras. O segundo país mais pobre das Américas, conta com a presença de favelas e o tráfico de drogas. Por causa da intensa desigualdade social, muitos hondurenhos envolvem-se com o tráfico em busca de uma vida melhor. Aí a gente tem uma imagem, ó, de uma habitação aí, lá em Honduras. Então, como vocês conseguem ver, Honduras, no caso, sendo o segundo país mais pobre, né? O primeiro é o Haiti. A gente vai ter aí essa desigualdade social, a gente vai ter várias pessoas vivendo realmente em situação de extrema pobreza, tá? Vamos ver aqui, gente, a questão dos homicídios, ó. A gente tem aí uma tabela mostrando os homicídios, segundo a ONU, né, com dados aí de 2015. Então, temos aí os países, não somente da América Central, tá? Que tem a maior taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes. Ó, Honduras, com 85,7 habitantes a cada 100 mil habitantes, 85 realmente morrem de homicídio, tá?
Aí, em segundo lugar, é El Salvador, que também é um outro país da América Central. Aí, Venezuela, da América do Sul. Colômbia, da América do Sul. Brasil, também da América do Sul. O Haiti, da América Central. O México, da América do Norte. O Uruguai, da América do Sul. Os Estados Unidos, da América do Norte, aí com 5,3, né, cada 100 mil habitantes. Cuba, com 4,9, Cuba da América Central, né? Argentina, da América do Sul. O Chile, da América do Sul também. E o Canadá, da América do Norte, com 1,8, tá? Isso são dados aí de 2015. Aí aqui diz assim: o país tem a maior taxa de homicídios do mundo, com 85,7 casos a cada 100 mil habitantes, marcada pela disputa entre gangues rivais que dominam o país pela desigualdade social e pelo acesso a armas de fogo. Então, como vocês viram aí nessa tabela, né, é esse número de homicídios e também as causas, né, que no caso são aí a questão da grande desigualdade social, a fome, o tráfico de drogas, a violência, é muito crescente nesses países, tá bom? Então, pessoal, na próxima aula, a gente vai começar aí, no caso, a unidade 2 de vocês, tá? Ainda falando aí sobre a questão da América Central. No caso, a gente vai entrar aí na parte de aspectos econômicos na próxima aula. Bons estudos e até a próxima aula.